Bom, boa tarde a todos. Vamos começar a audiência pública. A qualidade de presidente da Comissão de Políticas Urbana, Metropolitana e de Meio Ambiente, declaro abertos os trabalhos da 16ª audiência pública do PL 688/13, Plano Diretor Estratégico. Essa audiência vem sendo publicada no Diário Oficial da Cidade diariamente desde o dia 30 de outubro de 2013. Foi publicada no Diário de São Paulo no dia 31 de outubro de 2013 e na Folha de São Paulo no dia 1º de novembro de 2013. Queria dizer que nós convidamos para essa audiência pública o secretário Fernando de Melo Franco, secretário de Política Urbana, que não pôde comparecer porque tinha uma outra audiência pública também concomitantemente, e vem representando ele o senhor Anderson Cazou Nakano, diretor do DEURB, que está aqui presente, que convidaria para sentar-se à mesa. Deve comparecer também o relator do projeto, que é o vereador Nabil Bonduque, que me pediu para justificar um pouco o atraso dele, uma vez que ele vem lá do Itaim Paulista, também de outra audiência pública. Essa audiência vai se desdobrar da seguinte forma. Eu vou passar a palavra para o senhor Nakano, que vai apresentar o plano diretor estratégico durante 15 minutos. Depois, vocês fazem, as inscrições ficarão abertas, vocês podem se inscrever aqui na mesa à minha direita, inscrições para falar, perguntas de 3 minutos, que serão depois respondidas ou pelo Nakano ou pelo Nabil Bonduque. Eu queria também convidar a subprefeita daqui da Vila Prudente, a senhora Patrícia, que é urbanista e arquiteta, portanto, também do ramo, conhece o assunto bem, foi uma sorte para a Vila Prudente ter a Patrícia como subprefeita. O subprefeito de Sapopemba está presente? Nereu. Desculpa, Nereu. Por favor, também queria convidar a mesa da nova subprefeitura de Sapopemba. Também está aqui presente. O vereador Edir Salles ainda não chegou. Enfim, o plano diretor estratégico, gente, é um plano que deve funcionar como um pouco a constituição da ocupação da cidade. É um projeto que nós estamos fazendo, já foi elaborado pelo Executivo, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e pela Secretaria de Planejamento do Executivo, portanto, da Prefeitura. Foram feitas, à época, diversas audiências públicas, e agora ele vem para a Câmara, onde a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e de Meio Ambiente, vai fazer discussão entre os vereadores da própria comissão, com os vereadores da Câmara de São Paulo, e vamos propor um substitutivo a ser discutido junto com o Executivo. Para isso, nós estamos fazendo cerca de 45 audiências públicas, sendo uma em cada subprefeitura, de caráter geral, 4 regionais pela cidade, uma da Zona Norte, uma Zona Sul, uma da Zona Leste, outra Zona Oeste, e 10 outras audiências públicas temáticas, de cada um dos temas mais relevantes específicos. Ou seja, a ideia é que nós consigamos mostrar esse projeto que existe e ouvir opiniões do maior número possível de pessoas, porque eu entendo que conhece um lugar as pessoas que trabalham ou que moram naquele lugar. Essas são as pessoas que conhecem os verdadeiros problemas e prioridades de cada uma das regiões. Eu aprendi isso bem nos 5 anos que fiquei na prefeitura, como secretário de subprefeituras e como subprefeito, e vi que, efetivamente, as soluções, inclusive mais objetivas, elas acabam surgindo das sugestões de moradores de cada uma das regiões. Eu não vou me alongar muito, mas vou pedir, então, que o senhor Cazou Nakano faça a apresentação do que é o plano, de como vai funcionar o plano diretor estratégico, o que está previsto nesse plano diretor estratégico, para que vocês possam, então, fazer os questionamentos e depois a discussão. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas.
A ideia, de fato, é fazer uma apresentação rápida de as partes principais e a organização desse projeto de lei. Só completando, ele está falando apresentação rápida por uma razão, que é o caráter geral do plano. Depois do plano diretor estratégico, em outra ocasião, tem os planos regionais e os planos de bairro, que aí, efetivamente, são reuniões bem mais específicas e bem de maior interesse das comunidades de forma geral. Inclusive, no jornalzinho que vocês receberam, tem o projeto de lei integralmente, permite uma leitura um pouco mais cuidadosa. Bom, o projeto de lei 688/13, ele está organizado nesses 5 títulos, os princípios e objetivos, né, que orientam o plano diretor, orienta o planejamento da cidade, os princípios da função social da cidade, da propriedade urbana, o direito à cidade, gestão democrática e equidade. O título 2 é o da ordenação territorial, que é o que traz um regramento para organizar os espaços da cidade, organizar o uso e ocupação do solo. O título 3 são grandes investimentos em sistemas estruturais da cidade, sistemas ambientais e sistemas urbanos. O título 4 é o título da gestão democrática, dos canais de participação, da organização institucional da prefeitura para implementar esse plano diretor. E o título 5 são os das disposições transitórias. O título 2, que é o principal desse projeto de lei, ele está baseado na definição dessas 2 macrozonas, né, de estruturação e qualificação urbana, de proteção e recuperação ambiental, que são aquelas áreas verdes, que são áreas que merecem ser cuidadas, preservadas, os mananciais hídricos e tudo mais. Essas 2 macrozonas estão subdivididas em macroáreas, e essas macroáreas elas são definem as diferentes partes da cidade com objetivos de organização e melhoria das condições urbanas e com objetivos de preservação e recuperação ambiental. Então, cada cor dessa é uma macroárea. Essa macroárea ela tem características urbanas, sociais, econômicas, ambientais específicas que definem objetivos específicos de planejamento urbano e de aplicação dos instrumentos. Não vou detalhar isso agora, mas isso dá para vocês aprenderem bem na leitura desse jornalzinho. E as áreas verdes são as macroáreas que têm um caráter ambiental muito forte, de preservação e recuperação. Tem as únicas zonas especiais que a gente mapeou, são as zonas especiais de interesse social. Mantivemos as 4 categorias das zonas especiais de interesse social destinadas para habitação de interesse social, para urbanização de favelas, de loteamentos irregulares, de conjuntos populares e produção de novas moradias, novos conjuntos habitacionais. Tem outra zona especial prevista no projeto de lei, que é a zona especial de preservação cultural, que é com relação aos imóveis tombados, às áreas de interesse histórico-cultural. E uma outra proposta para a organização da utilização e do aproveitamento dos espaços da cidade são os eixos de estruturação da transformação urbana, que está definido junto ao sistema de transporte coletivo. A ideia é que os investimentos em melhorar o transporte coletivo de ônibus, corredores de ônibus, trem, metrô, nesses eixos de transporte coletivo, são áreas que a gente precisa aproveitar e potencializar o aproveitamento com moradia, com comércio, com equipamentos, né, para levar essas atividades, esses moradores e essa produção imobiliária para áreas onde você estão beneficiadas com transporte coletivo, né, estão mais acessíveis. Então, a gente definiu esses eixos de estruturação da transformação urbana, que são, nos eixos existentes hoje, corredor de ônibus, trem, metrô, estações, que já existem hoje. A gente definiu esse conjunto de áreas que devem sofrer essas transformações gradativa, não é uma coisa que vai ser do dia para a noite, né, porque isso tem que ser muito bem controlado, isso tem que ser monitorado. Queria cumprimentar a vereadora Juliana Cardoso, que está aqui presente, por favor, se quiser sentar à mesa.
E o ex-prefeito daqui da Vila Prudente, Felipe Sigolo, que também veio assistir a apresentação. Então, e a segunda parte dos eixos de estruturação da transformação urbana são as áreas de corredores e linhas de metrô previstas para serem executadas até 2016. Boa tarde, vereadora. Então, esses eixos azuis e amarelos ali são os eixos de transformação urbana, de desconcentração de atividades comerciais, de serviços e de empregos em direção aos bairros da periferia também, né? Agora, além dessas regras, dessas estratégias para organizar os espaços da cidade, o aproveitamento das terras, né, dos espaços da cidade, esse projeto de lei previu um conjunto de grandes investimentos para melhorar a qualidade do espaço urbano. Um dos primeiros investimentos é com relação à implantação de parques, mais de 140 áreas, né, para a implantação de novos parques em várias partes da cidade. Então, a gente vê essas áreas verde clara, são os parques propostos na Zona Norte, na Zona Leste, que tem bastante parques, inclusive aqui, né, a gente vê ali embaixo, na região de Sapopemba, São Mateus, Iguatemi, Cidade Tiradentes, uma grande quantidade de parques e áreas verdes. Aqui na Zona Oeste, são áreas menores, porque são áreas que já estão muito urbanizadas. E sim, o verde escuro são parques implantados, verde claro são parques propostos. Na Zona Sul, né, tem ainda grandes áreas que merecem ser preservadas, podem ser aproveitadas para parques. Aqui são os investimentos na rede de abastecimento de água, as adutoras, caixa d'água, estação elevatória, né, que a gente está propondo, junto com a Sabesp, isso está no plano de investimento da Sabesp já, e que acolhemos aqui no plano diretor, na Zona Norte, na Zona Leste. Essas linhas azuis são adutoras que já existem, né? Aqueles pontinhos vermelhos são caixas d'água, estações elevatórias propostas. Aqui são as adutoras propostas para melhorar a distribuição de água na Zona Oeste e aqui na Zona Sul. Aqui estão os investimentos em coletores troncos de esgoto, né? Vocês veem que acompanha tudo, essas linhas vermelhas são os coletores tronco propostos para serem executados nos próximos anos. Acompanham os rios e os córregos para evitar que o esgoto caia direto nesses rios, nesses córregos, sem tratamento. Então, tem um conjunto grande ali de investimentos. O roxo é o coletor tronco que já existe, né? E o vermelho é o coletor tronco proposto. E tem essas propostas para melhorar o desempenho das estações de tratamento de São Miguel, do Parque Novo Mundo, ali da ET, perto do ABC, que fica, na verdade, no município de São Paulo, ampliar e otimizar a utilização dela, porque, por falta desses coletores tronco, essas estações de tratamento de esgoto estão subutilizadas, né? Porque o esgoto não consegue chegar até essas estações. Por isso que precisa fazer esses investimentos nesses coletores tronco para a gente otimizar essas estações de tratamento que já existem lá. Mesma coisa ali na Zona Oeste. A maior parte do esgoto coletado aí na parte oeste da cidade vai para a estação de tratamento lá de Barueri, né, que fica fora do município. Aqui na Zona Sul também, uma série de... Aqui na Zona Sul já tem uma grande quantidade de coletor tronco, porque o programa Guarapiranga da Sabesp tem priorizado, né, esses investimentos para evitar a poluição da represa Billings e Guarapiranga. Então, mas mesmo assim ainda precisa de mais coletores tronco. Aqui são os investimentos em ecopontos, usinas de processamento de lixo orgânico, de lixo seco. São investimentos que a gente precisa fazer na cidade para melhorar a coleta seletiva, para melhorar a reciclagem, para melhorar o aproveitamento de lixo orgânico para fazer compostagem, produzir adubo. Então, a gente, junto com a Anlurb, previmos aí essa quantidade de ecopontos, usinas de processamento, para melhorar esse sistema de gestão do lixo da cidade, que está chegando no nível crítico. Então, tem vários desses equipamentos previstos para a Zona Norte, para a Zona Leste, né? Esses pontinhos são os ecopontos.
e as centrais de processamento de resíduos. Vocês veem que a gente não está priorizando a implantação de aterro sanitário, mesmo porque é muito problemático esse equipamento na cidade, né? Mas, mesmo assim, vai ter que se pensar, porque não dá para resolver esse problema da destinação do lixo sem aterro sanitário. Mas isso precisa ser bem discutido com a população, com a vizinhança, e isso vai ser feito na elaboração do plano integrado de gestão de resíduos sólidos, que já está começando, né, a ser feito. Aqui os equipamentos de coleta seletiva e reciclagem também na Zona Sul. Aqui são as obras, né, viárias. Vocês veem que a maior parte das obras, essas linhas vermelhas, esses pontos vermelhos, são obras de alargamento viário, de abertura de avenida, abertura de novas ruas estruturais da cidade. A maior parte está justamente ali nas periferias, na Zona Leste, né, na Zona Norte, na Zona Sul, e são obras viárias de ligação de bairros, não são as obras só de ligação de bairro-centro, que é onde está a maior demanda na periferia, que é a ligação de um bairro com outro, para evitar que, para a pessoa ir para o bairro vizinho, tem que ir para o centro ou para um bairro mais central e voltar. Então, a gente está priorizando bastante aqui. Vocês veem que essas linhas são as obras viárias, melhorias viárias que ligam os bairros da Zona Norte, os bairros da Zona Leste, muita coisa, Norte e Sul, né, os vários bairros da Zona Leste, as várias avenidas, melhorias de pontos de cruzamento entre avenidas. Aqui na Zona Oeste já tem, né, as ruas e avenidas já estão em melhores condições, então a gente tem poucas previsões de intervenções viárias nessas áreas. Bastante na Zona Sul, né, nas vias estruturais, da M-Boi, Avenida Interlagos, Água Espraiada. Ali na Zona Leste, a Jacu Pêssego, a Estrada do Iguatemi, a Avenida São Miguel, Assis Bueno, várias avenidas estruturais que precisam ser melhoradas nos próximos anos. Aqui tem toda uma rede de corredores de ônibus, de linhas de metrô, estações de metrô e terminais que a gente está prevendo nesse planejamento da cidade. São previsões de mais de 400 quilômetros de corredores, né, e que devem ser executados em várias fases. Então, aqui, essas linhas pontilhadas, amarelas, são os novos corredores propostos, as linhas roxas pontilhadas são as novas linhas de metrô propostas, e aquela linha azul clara, que é a linha do monotrilho, que vai lá para a cidade de Tiradentes. Então, aqui são os corredores da Zona Norte, nessas linhas pontilhadas. Muitos dos corredores acompanham aquelas obras viárias. Não, as amarelas são corredores pontilhados. As amarelas pontilhadas são novos corredores. As roxas são linhas de metrô. Não, são linhas do metrô propostas, né? Aqui a linha, se a gente vê a linha 6... e vemos ali o prolongamento da linha azul em direção a Guarulhos, né, que são linhas do metrô que ou já estão em obra ou já estão licenciadas. Então, tem pouca chance de sofrer grandes alterações no futuro. Então, a gente pôde recepcionar essas propostas, esses investimentos do metrô já nesse projeto de lei. Ali também as grandes quantidades de corredores de ônibus na Zona Sul, continuação da linha 5, né, que está em obra já, a linha que vai para o ABC, aquela linha azul clara, são linhas também novas e de monotrilhos, né, que o metrô já está prevendo executar. A linha bronze E aqui na Zona Leste, que é uma área que precisa de bastante corredores, é a parte da cidade que tem a maior quantidade de corredores de ônibus previstas, o monotrilho aqui embaixo, na Avenida Sapopemba, né, que vai daqui da Vila Prudente até Cidade Tiradentes, o corredor metropolitano ao longo da Jacu Pêssego, né, da EMTU, e a gente recepcionou também esses corredores metropolitanos da MTU que, nas discussões, têm grandes chances de serem implantados. Aqui são os centros educacionais unificados, né, os CELs planejados. A maior parte dos CELs planejados é aqui na Zona Leste. Tem também essa previsão da freguesia do Ó. O pessoal está demandando mais CELs lá na Zona Norte.
aqui na Zona Sul. O pessoal está demandando mais CEL na Zona Sul também. Então, esse é um ponto que pode ter acréscimo, né, na proposta. E, por fim, as áreas de risco. Tem mais de 400 áreas de risco ocupadas com moradia popular na cidade, e o plano diretor propõe soluções, investimentos, muro de arrimo, contenção de encosta e realocação para resolver esses problemas. Então, aqui são as áreas de risco da Zona Norte. Aqui na Zona Leste, uma grande quantidade de áreas de risco, de desabamento, né? Na Zona Oeste, principalmente ali no Butantã, onde o terreno é complicado, e na Zona Sul, onde isso é bem complicado, né? Essa quantidade de áreas de risco precisa ser solucionado. Bom, aqui eu só mostrei o título 2 e o título 3, né? Que são as estratégias para organizar e aproveitar os diferentes espaços da cidade e os grandes investimentos nos espaços da cidade. Tem o título 4, que são os títulos que tratam do Conselho Municipal de Política Urbana, da conferências, audiências públicas, todos os canais de participação, né, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, esse é um título que merece uma leitura cuidadosa, né, vocês que pegaram o jornalzinho, porque é uma parte que trata justamente da participação da sociedade no processo de implementação desse plano diretor. Porque a participação ela não pode terminar só com a aprovação do plano diretor. Ela tem que continuar no processo de tirar esse plano diretor do papel e isso virar realidade na nossa cidade. Muito obrigado. Queria parabenizar o Kazu Nakano primeiro pelo conhecimento que ele tem do plano diretor e a capacidade de síntese e de tornar o assunto também interessante. E a vereadora quer comentar? Obrigado, vereador André, Kazu, Patrícia e doutor Reneu, que é o subprefeito de Sapopemba. A gente ainda não conseguiu se encontrar, né? Então, hoje, acho que é o primeiro encontro. A gente já tem falado, já ouvi muito falar do senhor, né? Que tem caminhado aí pelas regiões, né? Atendido a comunidade. Mas, primeiro, boa tarde a todos, né? Aqui estou vendo que tem a turma de algumas discussões, de alguns temas, né? Que são linkados aqui na nossa região. Então, essa região é uma região, Vila Prudente e Sapopemba, ela tem uma mescla, né? Onde Sapopemba, mais o fundo, tem uma organização de infraestrutura ainda difícil, né? Vila Prudente também, mas Vila Prudente é uma parte, já tem uma parte que conseguiu, já está bem avançada, que tem chegado o metrô, mas parece que não, mas existe ainda um pedaço da Vila Prudente que ainda tem algumas necessidades de infraestrutura. E agora, com as duas subprefeituras, a gente acha que tem uma esperança que consiga evoluir melhor, porque não consegue dar conta, né? Uma subprefeitura para dar conta dessas duas regiões. Mas, em relação à questão do plano, eu acho que uma das questões que a gente vem discutindo muito, principalmente aqui na região da Vila Prudente, é a falta de ZEIS. E falta de um espaço. A gente tem intervenções que vão acontecer aqui na região de reintegração, né? Uma é a questão do monotrilho, né? Tem um espaço que é ali das linhas correntes também, que é efetivamente há séculos que tem aquela situação e que também a gente sabe que vai ter que ter uma intervenção urbana. Vários outros caminhos ali eu sempre me perco perto da CEPAM, que é Morro do Pel, né, que aquela situação é mais gritante, que fica ali perto da Avenida do Estado, né, onde as famílias moram lá há mais de 20 anos, um pouco mais, 30 anos, né, e se consolida ali. Mas é um lugar que você não tem a mínima segurança, né, porque ficam
casas em cima e embaixo, e para você entrar tem que ser pelos corredores. E o tempo todo tem que ter iluminação ligada, porque senão fica escuro, mesmo sendo de manhã. E aí a gente percebe que não tem um espaço, não está se pensando a cidade, espaço para poder fazer essas construções populares. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa acertar, né, dentro do plano, de como que vai ser essa intervenção aqui na região da Vila Prudente, específicas para zonas de interesse social, para a moradia popular. Uma outra coisa que a gente também tem caminhado é a questão dos parques, né? Um que a gente achou que estava avançando, que é o Parque Vila Ema, né, que tinha já até anunciado que ia fazer o parque, que já ia ser, ter feito o depósito, e a gente soube que teve um retrocesso e que a prefeitura não iria comprar o terreno, e é o único espaço verde da área da Vila Prudente. Claro que ela não pertence aqui, ela pertence à Moca, mas eu já estou muito perto, né, que é a Avenida Vila Ema. Mas a gente tem essa necessidade de a gente ter espaço verde. Aqui na Vila Prudente, a gente tem aqui o Parque da Vila Prudente, que é do lado da Vila Alpina, o que tem essa área verde. Tem esse da Vila Ema, que é mata, né, atlântica, tem até, inclusive, uma nascente, é área particular, mas é a única área verde que tem daquele lado. E um outro espaço é o espaço do parque, que a gente já chama de Parque da Juta, né? Que é lá bem na região da Juta, é uma área verde lindíssima, né? A única que sobrou aqui no espaço, né, da região, e que a gente tem é do Estado, né? Mas a gente tem uma organização para se pensar em ser do município e ali virar um parque. Entre outras organizações, a gente sabe que uma das relações de corredor de ônibus é uma implantação da prefeitura, que é importante, que vê a questão de a gente poder conseguir olhar o transporte público como uma intervenção. Porém, a gente também percebe que a gente tem que ter uma organização melhor da prefeitura em relação às questões dos corredores de ônibus, porque nessa grande vinda, né, do progresso, de as pessoas conseguirem comprar mais, os grandes centros, e que ficaram pequenos centros comerciais, cada região, cada bairro acabou consolidando centros comerciais. E que as pessoas acabam não indo mais, né, tanto para o centro, né, para poder fazer suas compras, e acabam ficando nessa organização. Agora, o que a gente teria que pensar é as alternativas que nós temos para poder ter o corredor de ônibus, mas não fazer as intervenções, por exemplo, nas travessas, porque tem a questão da Zona Azul, que também está sendo pensada, implantada. Então, isso era uma coisa que a gente também teria que pensar. Eu acho que, dentro do próprio plano, alternativas para que a gente não mude toda a configuração, principalmente dos centros de bairros, e principalmente na relação das grandes datas comemorativas, né? Bom, eu acho que não me esqueci nada. Eu fui, né, vim pensando de todas. É que a gente acompanha tanta coisa aqui na região que às vezes acaba passando alguma coisa. Mas, efetivamente, acho que eram essas 4 indicativos que eu queria colocar, né? E se eu for me lembrando do decorrer de outras coisas, eu peço a palavra de novo para o vereador André Matarazzo, que está presidindo aqui o plano diretor. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Juliana. Mas uma das coisas também importantes, que não estão com a ênfase que eu considero fundamental, é o negócio de regularização fundiária. Você tem na cidade de São Paulo, principalmente na Zona Leste e Zona Sul, imensas áreas hoje ocupadas com moradores, que até hoje eles não têm os títulos, né? Isso porque ou eram loteamentos clandestinos ou áreas de manancial. Só que é o seguinte, as pessoas já moram há 30, 40 anos, etc. Então, você precisa dar segurança jurídica para essas pessoas, tranquilidade, e na hora que você fizer a regularização, o próprio município, o Estado, podem entrar com a infraestrutura, enfim, dentro de um planejamento regular. Isso eu acho fundamental. Eu acredito que em São Paulo tem cerca de 3, 4 milhões de pessoas que hoje
moram em áreas que não são ainda regularizadas, ou seja, não tem nunca a tranquilidade de poder ter o seu documento na mão, escritura definitiva, vamos dizer, e áreas que têm carência de infraestrutura. E, como eu estava dizendo, não adianta dizer que era loteamento clandestino, porque isso foi 40 anos atrás. Áreas de manancial, 40 anos atrás. Não vai tirar as pessoas, você vai, porque precisa justamente consolidar a permanência delas e montar a infraestrutura necessária para que possam viver de maneira digna e com todos os benefícios de ser um cidadão de uma cidade como São Paulo. Eu queria, dos inscritos, nós temos aqui o senhor Milton Acácio Peixoto, presidente da Associação União do Jardim Independência. Por favor, seu Milton. O microfone tem 3 minutos, por favor. Pode ser aqui? Desculpa. Primeiramente, quero desejar uma boa tarde para todo mundo. Eu acho que tudo que eu tinha para dizer, a Juliana e o senhor disse ali, que eu moro dentro de uma área há 38 anos, essa área que ela conhece muito bem, que é uma área de ZEIS aqui, ZEIS 1, que nós quer que luta para que continue a ZEIS 1, para nós ter uma tranquilidade lá dentro, a qual eu tenho 450 famílias que moram lá dentro comigo, você está entendendo? Então, se tornou uma comunidade. Fala comunidade, mas uma favela, né? Então, a gente quer ter uma garantia, que a gente tem uma segurança, como o senhor acabou de dizer, todas as palavras que eu ia dizer. Então, não tem nem o que dizer, tem que agradecer o senhor e ela, que eu estou conhecendo hoje, a Patrícia, ele lá, então, todos eles que dão uma força para a gente aqui no bairro, entendeu? Então, a gente vai precisar muito da força dela, de você, de todos vocês, para que ajudem nós aqui no bairro. Que o bairro nosso é um bairro muito carente, mas nós precisa de força, tendo gente para trabalhar, nós vai longe, você entendeu? Sozinho não vai lugar nenhum, tá bom? Eu tenho que agradecer, obrigado pela oportunidade e uma boa tarde. Muito obrigado, seu Milton Acácio. Acho que o objetivo é exatamente esse, quer dizer, é a Câmara dos Vereadores e o Executivo trabalharem para a solução dos problemas. E o que o senhor falou, nós até vamos dar força, não tem a menor dúvida, mas é essencial a participação da sociedade. Para nós, o que é fundamental, porque eu digo, quem mora e trabalha no lugar sabe realmente quais são as prioridades e os problemas daquele lugar. Não temos mais ninguém inscrito. Tem mais alguém? Tem. Vinícius Mateus, morador daqui. Pode falar lá do palanque. Vinícius Mateus, por favor. E, em seguida, o Alexandre Gomes, assessor do vereador Pólice Neto. Fala lá, Vinícius. Ó. Boa tarde a todos. Estou aqui representando todos os alunos da MF Neo Marinho, localizados aqui na Vila Prudente. Conjuntamente, nós escrevemos um texto e eu gostaria de lê-lo. Na Vila Prudente, temos muitos problemas. O transporte público está muito ruim. Os ônibus parecem que estão sempre lotados, algumas linhas deixam de existir. As calçadas são péssimas, esburacadas, em alguns lugares muito estreitas. Temos vários alunos na escola que são cadeirantes e as calçadas não têm acessibilidade nem a própria calçada da escola. Aqui temos muitas crianças que andam de bicicleta, mas é perigoso andar nas ruas como a da Ibitirama. Queríamos uma ciclovia no bairro. Queremos também que seja construído o céu da Vila Prudente. Aqui não temos lugar para as crianças brincarem, nem uma quadra para jogar nesses dias de calor. Falta uma piscina aqui. Do lado da nossa escola existe uma área verde com os brinquedos que quase sempre estão quebrados. E à noite ficam umas pessoas fumando lá. E nem sempre podemos usar. O terreno da escola é muito pequeno e não temos nenhum lugar para fazer piquenique. Se essa área fosse da escola, teríamos mais espaço para brincar e fazer atividades fora da sala. Isso poderia ser feito? Olha, Vinícius, parabéns, viu, pela sua intervenção, pelas suas sugestões. Você pode deixar conosco o papel? A Patrícia subprefeita, certamente vai tomar providências em várias coisas, e você levantou um ponto que, para mim, é minha obsessão. Calçadas. Calçadas são imprestáveis na cidade de São Paulo, perigosas para você andar. Sempre foram, aliás, são anos, entra gestão, sai gestão, elas continuam ruins. Nós estamos trabalhando na Câmara, inclusive, alguns projetos de lei para melhorar essa questão de calçadas, para ver alguma solução. Eu acho que todas essas sugestões o Nakano também vai levar, para a gente ver, para que a Prefeitura possa ver a possibilidade do céu da Vila Prudente. Tem mais coisa, Vinícius? Ah, então continua, pensei que tivesse acabado.
Você fez a pergunta, estava respondendo. Vamos lá. Temos muitos colegas que tiveram que se mudar para outros bairros mais distantes, tipo São Mateus, e deixaram a nossa escola porque suas famílias não estavam conseguindo pagar os aluguéis, que subiram muito esse ano. Aqui na Vila Prudente falta moradia para as pessoas pobres. Queremos uma Vila Prudente mais bonita, com parque para as crianças brincarem e as pessoas serem mais felizes. Ok. Parque, e a vereadora Juliana já está falando até do Parque da Vila Ema, que é uma área bastante grande. Tem mais? Só. Então, deixa com a Patrícia, e que ela vai dar uma cópia depois para o Nakano. Muito obrigado, viu, Vinícius? A subprefeita quer comentar. Vai lá, subprefeita. Rapidamente, que são várias solicitações aqui, principalmente com relação ao CEL. Nós já temos previsto a construção do CEL na área do clube do Arthur Friedenreich, ali do Clube Escola Vila Alpina. Nós temos a área do Parque Ecológico. E a ideia é justamente essa, trazer o desenvolvimento para a região da Vila Prudente. Quando da subprefeitura, junto com a subprefeitura de Sapopemba, a energia, o foco, era a necessidade de infraestrutura urbana que o distrito, até então, de Sapopemba, demandava. Com a divisão, a subprefeitura da Vila Prudente ela consegue dar um outro olhar para esta região e desenvolver, principalmente a parte cultural, a parte esportiva e essa questão da acessibilidade de calçadas, baseada nos programas de revitalização de bairro, que é um dos nossos focos, né? Nós já estamos trabalhando 2 grandes áreas no distrito, hoje subprefeitura de Sapopemba, que é a área do Jardim Grimaldi e da Avenida Custódio de Sá e Faria, onde a gente tem esse olhar para a acessibilidade, que é uma situação crítica e caótica na cidade de São Paulo, a gente conseguir resolver de uma vez por todas esse problema. Obrigada, mas vamos dar atenção às demais solicitações. Muito obrigada, subprefeita Patrícia. Está presente também o Edilson Mineiro, assessor parlamentar do vereador Nabil Bonduque. Agora, por favor, Alexandre Gomes. Bom, saudar a mesa, trazer as desculpas aí do vereador que ele esteve presente em todas as audiências, né, de todas as fases, não pôde estar presente hoje porque está numa viagem, né, uma viagem oficial, serviço da Câmara, mas a gente está acompanhando de perto a questão do plano diretor. Embora a ideia do plano diretor seja discutir a cidade toda, a nossa avaliação é que o sentido de você fazer uma audiência regional é discutir o impacto do que está previsto na própria região. Então, eu queria reiterar, mais uma vez, né, o pedido que já foi feito em várias outras audiências públicas regionais ao Executivo, para que, nas apresentações, ele destaque a região onde está acontecendo a discussão. Porque, a partir do momento que é apresentado as leis previstas para aquele território, os corredores previstos para aquele território, né, as outras ações dentro daquele território, e não de uma forma geral para toda a cidade, a possibilidade até das pessoas, das lideranças comunitárias, dos movimentos sociais, até dos administradores públicos, né? Quer dizer, numa audiência de Aricanduva, o subprefeito falou, então quer dizer que a Aricanduva não está prevista no plano diretor? Que as palavras dela mesmo, porque ela não conseguiu enxergar no mapa aquilo, porque está difícil mesmo de ver, né? Então, eu acho que o grau de participação da população e a qualidade dessa participação é muito maior na medida em que você apresenta o mapa do território com as intervenções que estão planejadas para aquele território, né? E as pessoas entendem melhor qual é o impacto. Ainda mais aqui que você tem, por exemplo, você tem toda a área da subprefeitura de Sapopemba, muitas áreas de ZEIS que a gente não sabe se é suficiente ou não para as regularizações fundiárias que estão lá, porque a gente fica difícil de enxergar ali no meio, né? Mas se mostrasse um território, com certeza, os movimentos poderiam estar apresentando claramente. E aqui na área da Vila Prudente tem todo o corredor que tem um imenso impacto, vai ter um imenso impacto em termos de um maior adensamento que vai ser permitido ao longo dos corredores. A gente tem uma noção de como vai ser o desenho do bairro com esses corredores, né? Então, só reiterar, mais uma vez, esse pedido de se discutir, nas audiências que são locais, que se discuta o território e não só uma visão geral da cidade.
Só fazer uma observação, que a ideia é mostrar o plano diretor geral, dar uma pincelada no geral, passa pelo território, mas a discussão dos territórios ou das subprefeituras se darão, eu comecei, aliás, na minha abertura, nas audiências públicas, depois que vamos fazer dos planos regionais, aí é específico para cada uma das subprefeituras. Mas está anotada a observação também. José de Oliveira, Planeta 21. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo aqui as autoridades presentes. Eu queria só reforçar um item que a vereadora Juliana Cardoso colocou sobre o Parque da Vila Ema. Nós temos uma carência muito grande, que é de verde, né? Isso é óbvio, né? Esse Parque da Vila Ema, ele era uma antiga chácara de imigrantes alemães, fica ali perto da autopeça Gervasco, só para vocês terem uma ideia, que foi vendida para especulação imobiliária. Não precisa nem dizer que a quantidade de prédios e terrenos que estão picotando e construindo várias casinhas, a especulação imobiliária é crescente, e nós temos uma tremenda necessidade do verde aqui. Senhor José, o senhor tem ideia, só o tamanho do Parque Vila Ema? Eu não tenho o tamanho, mas são 477 árvores centenárias, 1.000 metros, que não pertence à Subdivila Prudente, mas fica muito no limítrofe, né? São 477 árvores centenárias, papagaios, periquito, nascente. A gente conseguiu aí, através da própria vereadora Juliana, criar um projeto de desapropriação. No entanto, está havendo agora, muito preocupante de nossa parte, uma reversão nesse processo, que nós estamos muito inquietos. A gente não quer abrir mão. Inclusive, tem até uma ousadia da própria o empreendimento ali, que no caso é a Tecnisa, de negociar com o próprio movimento. Essas coisas são inegociáveis. A gente quer que o poder público esteja à frente desse movimento, para que a gente efetivamente não perca esse parque. A gente Quem é o que é uma terreno, necessidade. senhor José? Tecnisa. É da Tecnisa. É da Tecnisa. No entanto, está havendo aí uma inquietação muito grande nossa, porque nós temos as áreas de calor aqui são intensas e já perdemos linhas correntes, né? Quantas árvores que foram aí já derrubadas, e não vem com essa ideia, esse negócio de compensação, eu acho que não compensa, porque eu vou plantar árvore não sei aonde. Então eu queria deixar esse grito muito forte que nós queremos o Parque da Vila Ema, nós queremos salvar as 477 árvores centenárias, papagaios, periquito, e onde tem uma nascente com água. Já estamos na promotoria pública também com relação a isso, e queremos aqui pedir à mesa, às autoridades presentes, que abrace essa causa. Porque essa causa é vida. Agora, a Organização Mundial da Saúde, nesse mês, lançou um estudo comprovando que a poluição provoca câncer. Então, isso é extremamente preocupante. Então, eu queria deixar esse alerta, esse alarme, e quero um abraço aqui das autoridades nesse sentido. Obrigado. Pode deixar. Essa falta de verde na cidade de São Paulo é violação dos direitos humanos. Concordo, viu? Vamos lá, agora, senhor Sérgio Pires, Cooper Trans e Cooper People. Ah, é People mesmo, eu achei que... Boa tarde às autoridades da mesa, boa tarde a todos e a todas aí. Eu estou aqui representando a Cooper People, Cooper Trans, que é uma garagem de ônibus que atende aqui na região da Vila Prudente, São Mateus, 31 linhas. E deixar para vocês aqui a seguinte mensagem. Todo mundo viu o que aconteceu ontem, né? Onde o pessoal demorou 13, 14 horas para fazer um percurso de 40 quilômetros. É mais ou menos isso que se desenha se o poder público, conforme está tomando atitudes agora e ações, vai acontecer
com a mobilidade urbana aqui em São Paulo. Você vai demorar um percurso de 10 minutos, tanto de carro como de transporte urbano, de 40 a 50 minutos. E, especialmente na região aqui da Vila Prudente, irão acontecer várias mudanças em questão do transporte público, que vai afetar todos. E, diante dessas mudanças, e também sei que hoje é uma macro discussão e vai haver por região, eu gostaria de sugerir até a subprefeita, na questão de mobilidade urbana, trânsito, e entra até a questão do meio ambiente, são combustíveis que até 2018 terão que ser substituídos para a nossa região, quando fosse se discutir a nossa região, de a gente criar um grupo de trabalho. Quem tiver interessado, a garagem também, vou deixar as portas abertas da garagem, para a gente estar marcando e estar vendo o que é melhor para a nossa região, quando for discutir individualmente aqui a região de Vila Prudente e Sapopemba. Só isso, quero deixar o recado para vocês. Muito obrigado. Com a palavra, a subprefeita Patrícia. Obrigada, vereador. Isso é fundamental. Mais do que um grupo de trabalho, a participação de quem está diretamente envolvido com essa problemática, com essa dinâmica de transporte, de circulação, é auxílio, é subsídio para a gente que traça, que determina, que encaminha as solicitações. Agradeço a sugestão e a gente vai organizar, assim, chamar esse grupo. Eu queria só falar também um pouquinho sobre a questão do parque Vila Ema e também a área das linhas correntes, que constantemente me solicitam. Com relação à Vila Ema, ela pertence ao distrito que é da subprefeitura da Moca. Eu fico um pouquinho uma situação delicada em tomar partido com isso, apesar que muitas das solicitações vêm para cá, porque ele é praticamente em frente à subprefeitura, né? Mas eu vou acompanhar junto ao Francisco, que é o subprefeito de lá. Eu quero adiantar, eu já dividi até com alguns conselheiros do CADES, aqui também e assessoria da subprefeitura, com relação à área do linhas correntes, que a gente tem quase 89 mil metros quadrados remanescente de desapropriação, que era uma área maior, de 180 mil, mais ou menos, metros quadrados, que hoje ocupa o pátio do monotrilho, e ainda tem uma grande faixa. Existe um DUP também para desapropriação, para a criação de um parque, mas ele caminha com um possível arquivamento, por conta de ser uma área cara, uma região que já é abastecida pelo parque da Vila Prudente, ali na Vila Alpina, apesar de também precisar. Então, o que eu discuto junto à Secretaria de Governo é a gente tentar equacionar muitos dos equipamentos públicos propostos para a região da Vila Prudente e do São Lucas, para que aconteçam nesta área, que eu não vou nem chamar de parque. De repente, a gente pode colocar ali dentro 6 casa de mediação, URSE, né, equipamentos para a terceira idade, entre outros, e até conselho tutelar, ou outros equipamentos para atender a demanda prevista no programa de metas do governo naquela região. A gente ainda faz a discussão, porque estamos em busca de áreas públicas, mas seria uma possibilidade de preservar a área e fazer com que a população também absorva, que possa utilizar daquele caminho. E, além disso, é importante também que a população ela se sensibilize e busque o plantio de árvores ou da calçada verde na própria rua que reside. Muitas vezes ela pede isso para o poder público, mas fazer a parte dela, ter a área permeável, ter a árvore no seu passeio, também pode contribuir com esse desenvolvimento da vegetação, da cobertura vegetal na região. Obrigada. Agora a senhora Mara Noemi Salim. Não, eu sei, mas só para a gente alternar os assuntos. Não, está aqui. Não se preocupe. Boa tarde a todos e a todas. É o seguinte, falando já de parque também, como já foi falado de quase todos aqui, eu vou falar do Parque da Mata da Juta.
A Juliana Cardoso, ela andou distribuindo lá uns panfletos no meu bairro, na Juta, dizendo do parque. Ótimo, todo mundo quer o parque lá, né? Mesmo porque é uma zona especial de proteção ambiental, né? É uma área da CDHU, do governo do Estado. E aí eu queria fazer uma pergunta que até hoje ninguém me respondeu, e eu queria tirar essa dúvida. Dentro daquela área, quando eu trabalhei na supervisão de habitação aqui da subprefeitura, a gente vistoriava constantemente. Lá existem 500 famílias morando lá dentro. Para a implantação do parque, o que será feito com essas famílias? Por quê? Para fazer o parque estão dentro da área da proteção ambiental, tanto que a prefeitura regularmente era notificada a respeito das ocupações. Então, eu acho que todo mundo quer um parque, mas também tem que ver o que será feito com essas famílias que estão lá. Era só isso. Que bom que você fala da questão da área da habitação, que é uma questão que eu acompanho muito bem há muito tempo, né? E a gente tem uma organização anterior, que era na gestão do prefeito Kassab, que muitas vezes você fazia uma primeiro você retirava, depois você perguntava para onde que ia, né? A questão do Parque da Juta é uma região onde a gente tem um patrimônio. E, por conta dessa questão do patrimônio e a nossa preocupação, e quando fiz, sim, o cartaz, falando da questão da Juta, já era para poder ter um olhar da comunidade para esse nosso patrimônio, falando da questão do parque. Ela é necessária fazer, porque cada vez que a gente não faz uma atuação numa área verde, ela vai sendo ocupada. Tanto que, no final, acho que no final do ano passado, né, eles tiveram uma ocupação grande na ponta do parque, né, e que a gente falou muito sobre isso, que não poderia avançar, porque cada casa que entra, ela entra, mas ela derruba uma árvore. Então, tem que ser uma ação feita em conjunta. Hoje, o Estado diz que quer passar para o município a gestão do parque e, efetivamente, fazer uma construção de um parque. Eu tenho um projeto de lei que eu reapresentei novamente, porque foi vetado, né, na última gestão, e reapresentando novamente para que a gente tenha uma intervenção da prefeitura para esse parque, porque eles dizem que o Estado não tem recurso para a construção, para fazer uma gestão de parque, e a gente já fez algumas atividades, já se organizou para poder fazer isso. Então, tem que ser casado, né, o conjunto. Mas se eu não posso, por exemplo, adiantar, se eu não tenho uma informação ainda se lá vai ser um parque ou não, adiantar a saída das famílias, porque eu vou... Aí a gente fica naquele enxuga-gelo, né? Os subprefeitos sabem muito bem como que é o vereador André Matarazzo. Eu posso fazer uma ação primeiro, aí eu retiro e ocupam novamente. Quando eu vou fazer a intervenção, já vai estar ocupado de novo. Então, tem que ser gestão casada para poder fazer essa intervenção da moradia e também do parque. Muito obrigado, vereadora Juliana Cardoso. Então, o senhor Jean, Planeta 21. Não, Jean não. Foi o Jean. Não é Jean? Jean. Como meu pai é Jean, então. Então, vamos lá. Ótimo. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, Cazu. Bem-vindo à Vila Prudente aqui. Eu vou mostrar um pouco minha insatisfação com o plano diretor, né? Não sei até que ponto a gente soma ouvido aqui mesmo. Às vezes me passa pela cabeça que é um jogo de baralho com as cartas marcadas, já sabe o que vai acontecer um pouco. Estou falando isso devido ao que eu vi na Conferência do Meio Ambiente. Um plano para daqui 30 anos, a turma querendo manter o jeito que está, querendo regularizar ainda catador para daqui 30 anos. Não estou dizendo que eles não devam ser regularizados, mas isso não é projeto para 30 anos. Pensar no futuro é não manter a continuidade do que está no presente agora. E ainda mais porque o lixo é um dos maiores gargalos de dinheiro público, né? A gente ouve muito falar aqui que não tem dinheiro. Não vou esquecer o dia, o Cazu estava lá, o Policineto, nosso vereador, subiu aqui antes de mim e falou assim, vocês ficam pedindo melhoria para a cidade, sabe se a cidade tem dinheiro? Não é assim sair pedindo as coisas, não. Isso aí está gravado, não estou falando da minha boca, não. É ruim ouvir um vereador falar isso, mas foi isso que aconteceu. Que nem o Parque Vilema tem uma DUP já, Decreto de Utilidade Pública, e não tem 11 milhões para depositar. O que a gente ouve aí? Desvio de 500 milhões para lá, outro para cá.
O Secov envolvido em desvio público enorme aí e vai acontecer nada. Que nem o menino estava falando aqui, né? Que o aluguel em São Mateus está ficando caro, o pai dele tem que mudar para lá. O metro quadrado da cidade de São Paulo não para de subir. Não para de subir. É uma cidade de classe média, mas aqui tem gente pobre também. Já foi dada a minha opinião de taxar mais o lobby imobiliário, mas não sei se isso vai ocorrer, né? O que a gente deve unir nossas forças aí é para uma reforma política. E o financiamento dos vereadores tem que ser deputado de todo mundo, tem que ser com dinheiro público. Porque os empresários fazem investimento no vereador, ele ganha, ele tem que recuperar o dinheiro de alguma forma. Não sei se compensa a gente ficar tanto brigando aqui. Uma outra coisa, assim, que... Agora, falando de Vila Prudente, uma coisa que não me entra na cabeça. Sobre as unidades de UBS, unidade de saúde. Pô, eu tenho dó de ver aquelas mulheres andando de porta em porta, cara. Sabe, aquilo ali gasta quanto? Tem 15 mulheres andando, paga R$1.000 e pouco para cada mulher andar, se é que é isso, não sei quanto ganha, não sei quanto vale. Estou esperando dentista, meu. Faz um bom tempo já, essa triagem nunca chega, meu. Isso da... Tá, obrigado. Essa triagem nunca chega, meu. Isso aí é para dar impressão pro povo que está sendo assistido, meu. Muita coisa tem que mudar aí, ó. Eu estou sendo candidato a conselheiro também. Se eu ganhar, eu vou encher o saco, o subprefeito. Sabe, ó, eu não vou dar paz aqui, eu vou brigar pro dentista, eu vou querer ter acesso à conta assim. Vou ser chato mesmo, viu? Ô, Jean. Você é Jean o quê? Eu sou filho de italiano, mas eu tenho uma homenagem a um alemão, é Jean Hiller. Jean Hillary? É. Engraçado. Tá, depois eu posso te explicar o porquê desse nome aí. Tá bom. Tá, obrigado. Obrigado você, Jean. Parabéns. Está presente aqui nosso amigo vereador Nabil Bonduc, relator do projeto. Então vamos chamar o senhor André Delfino, Movimento de Defesa Favelado. Boa tarde a todas e a todos. Aos heróis da cidade, que mesmo nesse feriado prolongado estão aqui também contribuindo com o debate sobre o futuro da cidade. Queria aqui, na presença da subprefeita aqui, cumprimentar o subprefeito também de Itapoema Nereu, que vai pegar muita bomba pela frente. Desculpa só interromper, eu queria só dizer que encerramos as inscrições já. O último é o seu Laerte Brasil, que não poderia deixar de estar presente. Onde está ele? Está lá. Desculpa. Começa o tempo. Brasileiro não desiste nunca, né? O Brasil, então, nem se fala. E também aqui os vereadores, Nabil, que é relator, André também, que faz parte da comissão, e nosso também, que a gente se permite chamar de companheiro, Cazu, de tantos anos aí de debate e luta pelo direito à cidade. Eu sou do Movimento de Defesa dos Favelados, né? A gente sabe que ainda a gente vai passar pelas audiências, pelos planos regionais de bairro, né? Mas quando a gente faz esse tipo de debate, não tem como não aflorar os problemas aqui das esquinas que a gente vive, que a gente passa e transpassa. Mas a gente quer externar mesmo, não vamos fugir da nossa dinâmica do dia a dia, que é sobre a preocupação com as zonas especiais de interesse social, as ZEIs, né? Então, quer dizer, nossa preocupação vai ser como é que vai se dar esse debate depois internamente na Câmara. Então, a gente vai poder estar indicando ainda o número de ZEIs, quais serão os limites, prazos para indicar ZEIs. Tudo isso a gente está no script, né? Acho que está garantido, a própria lei nos garante isso. Mas como é que vai se dar a correlação de forças entre os grupos pró-ZEIs e os grupos contra as ZEIs? A gente sabe que aí a influência tanto dos movimentos sociais organizados, da população em geral e também da especulação imobiliária também vai pesar muito em algumas decisões de alguns mandatos. Então, essa é uma preocupação. Sinceramente, o que a gente precisa é como é que a gente garante uma efetivação e um controle dessas leis. A gente... Parece que no Brasil tem aquela cultura, né? Lei que pega e lei que não pega. Tem gente estrangeira que a gente tenta explicar o que quer dizer isso e não consegue acreditar. Como é que uma lei pega e uma outra lei não pega? Mas a gente tem, no nosso caso aqui específico da região, a gente tem vez que virou estacionamento de shopping. Então, quer dizer,
o nosso embate, como é que vai se dar agora nesse direito à cidade para todos mesmo. Então, a preocupação é como é que a gente vai fazer esse controle de efetivação. O número de favelas, de moradores de favelas que a gente tem aqui na nossa região. Então, a gente tem um número grande de favelas. Agora a gente está passando por uma transformação gigantesca. O monotrilho agora está ameaçando a favela da Vila Prudente, a mais antiga de São Paulo. Está no Plano Municipal de Habitação, mas como é que está se dando essa correlação da discussão entre plano diretor, plano municipal de habitação, que não foi aprovado, mas é o que está sendo a toque de caixa aí também com Renova São Paulo. Então, o que a gente precisa é discutir como é que a gente garante a efetivação, por exemplo, da vez 1. Aí a gente faz um esforço também de indicar vez 2, vez 3, e a gente vai ver o que aconteceu agora, depois da mudança de gestão, que muitas vezes se tornaram empreendimentos de apartamentos de R$1 milhão a unidade. Então, a gente vai estar marcando zona de interesse social para interesse social mesmo, para habitação de interesse social, ou a gente vai estar simplesmente dizendo, ó, vai lá, especulador, e constrói, porque isso aí não é para a gente. A gente está vivendo um processo realmente de expulsão da população pobre, da maneira como está se dando a especulação e a maneira como a Vila Prudente tem se transformado. Então, quer dizer, está certo. Alguns anos atrás, ninguém queria morar na Vila Prudente, que a cidade acabava na Vila Prudente. Hoje, a cidade começa na Vila Prudente. E aqueles que construíram a Vila Prudente estão sendo expulsos da Vila Prudente. Então, como é que a gente garante isso? Né? Então, todo mundo quer. Então, quer dizer, mesmo na favela da Vila Prudente, de onde eu sou um morador, dependendo do valor que você chegar lá, você não vai comprar. Quem quis morar na Vila Prudente morou, não mora mais, por conta da valorização. Só que agora a gente vê que a movimentação é justamente para esse povo trabalhador que construiu a da Vila Prudente, que veio há mais de 50 anos para a Vila Prudente, hoje ele está sendo expulso, porque um debate como esse, que seria tão importante para o futuro do bairro, para realmente transformar e equilibrar o bairro, a gente corre o risco de essa população ser expulsa, e acho que é isso que a gente não quer. Preocupação é realmente como é que na Câmara Municipal vai ser esse posicionamento das leis, e como é que a gente faz o controle com o IPTU progressivo, realmente fazer com que as leis peguem. Vai ser exatamente assim, viu? Com a participação de vocês, indo lá nos debates que nós vamos fazer, pressionando os vereadores, conversando conosco, levando as demandas. Acho que esse é o papel, vamos dizer, que a sociedade tem, de pressionar pelas suas demandas. De pressão a gente entende, né? Então, acho que viva a luta da moradia. Tá bom, muito obrigado, viu? Senhora Maria de Jesus de Saab. Boa tarde a todos e a Mais todas. pertinho, por favor. Eu falo baixo. Boa tarde a todos. Sobre 2 pontos que eu quero falar. Sobre a mobilidade, as faixas exclusivas, está muito ruim. Muita movimentação, muito carro. A minha sugestão seria que perto do metrô fosse construído estacionamentos pagos, claro, né? Porque a gente vai para o centro ali da Vila Prudente e não tem onde parar carro para fazer compra, para nada. De manhã você não consegue andar, é muito carro. E que os ônibus saíssem, todos os ônibus que passam na Orfanato, chegando no Banco do Brasil, ali da Rua do Orfanato, subissem e descarregassem no metrô. Acho que tiraria muito carro da rua também. É só isso. Muito obrigado, então, senhora Maria de Jesus, que é uma moradora aqui da Vila Prudente. E agora, com vocês, o senhor Laerte Brasil. Antes... Não, calma, que a vereadora Juliana Cardoso quer fazer também a apresentação ao nosso amigo onipresente Laerte Brasil. Gente, eu preciso comentar, porque tem umas pessoas que acompanham a Câmara diariamente. Se brincar, eu não sei como o Laerte consegue, mas ele está em todas as comissões, em todas as reuniões, todos os dias na Câmara, e eu fiquei surpreendida de achar você aqui também na região. Perguntei para o vereador... eu perguntei. Aí você está indo em todas, pelo que eu estou entendendo, né? Verdade. E ele frequenta a Câmara mais do que a maioria dos vereadores, e essa é uma verdade. Vamos lá, Laerte Brasil, com a palavra.
3 minutos, hein, Laerte? 3 minutos. Laerte Brasil, né, primeiramente, em nome do presidente dessa comissão, André Matarazzo, e o vereador Nabil, né, nós vamos saudar todos os senhores, em nome da subprefeita e da vereadora aqui, Juliana, vamos saudar aqui todas as senhoritas e as senhoras aqui presentes. O presidente da Confederação dos Moradores e Empreendedores aqui do território aqui da Vila Prudente, né, que está sendo instalado, que é um órgão oficial da UNET Global Labores das Nações e Cidades, né, uma central do trabalho que está sendo organizada em 125 países. Mas eu vou focar aqui, vamos dizer, no plano diretor hoje, a ZEIS 1, ela só regulamenta, vamos dizer, a moradia de interesse social, vamos dizer, que já está construída, né? E a nossa proposta, vamos dizer, é que se inclua a construção de moradia de interesses sociais também nas ZEIS 2, 3 e 4, e especialmente, vamos, nos corredores que está sendo criado, né? E também a regulamentação fundiária de mais de 2 milhões, vamos, de cidadãos que hoje mora, vamos dizer, nas áreas de balanceais aqui da cidade de São Paulo. Assim, fazendo uma regulamentação, né, uma reforma também urbana, vamos dizer, nessas áreas, e otorgando também o título, vamos dizer, de propriedade para cada família, para cada morador, vamos dizer, dessa região. E a outra área, e as outras ações, vamos dizer, aqui a gente defende aqui em toda a região da Zona Leste, né, a inclusão de 150 quilômetros de metrô, 100 quilômetros de metrô pode ser mas a gente briga pelo metrô subterrâneo, né? Mas se já está o monotrilho, a gente vai brigar por 150 quilômetros aqui, só aqui na região. E cerca de 100 quilômetros de BRT e são os corredores de ônibus, né? Além da faixa. E também, vamos dizer, a elevação, vamos dizer, do emprego, vamos dizer, progressivamente nos bairros aqui da região, tanto da Vila Prudente e de toda a Zona Leste. Porque, vamos dizer, a região aqui, vamos dizer, a Zona Leste é uma região mais populosa aqui da cidade de São Paulo, e tem, vamos dizer, tem territórios aqui que tem moradores aí para disputar um emprego, né? E eu acho que a isenção, vamos dizer, da indústria, né, e todas as empresas aqui para trazer, vamos dizer, o emprego aqui para os bairros aqui do território aqui da região leste é fundamental. É o que eu tinha aí para simplificar, e obrigado aí pela palavra. Muito obrigado, senhor Laerte Brasil, se manteve rigorosamente no tempo hoje. Então, para fazermos o encerramento, quero dar a palavra já. A vereadora Juliana participou ativamente aqui da reunião. Convidar o vereador Nabil Bonduque, que é o relator do projeto, que é urbanista, arquiteto urbanista e conhece o assunto bastante. Aliás, professor de urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E tenho aprendido muito com ele, diga-se de passagem. Então, vereador, por favor. Bom, boa tarde para todas, para todos. Né, queria cumprimentar aqui o subprefeito, Cazu, né, vereadora Juliana e presidente da comissão, Andréia, que, junto comigo, com os outros vereadores da Comissão de Política Urbana, tem acompanhado as audiências públicas que nós temos feito sobre o Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Queria me desculpar aqui pelo atraso, tive de manhã lá no Itaim, tinha um compromisso na hora do almoço, então me atrasei um pouco, mas fiz questão de vir. Estou concorrendo com o Laerte para ver quem está em mais audiências públicas, né, Laerte? Né, porque a gente tem um calendário de 45 audiências públicas, né, para poder ouvir a população sobre esse projeto de lei em todas as subprefeituras e também fazendo os debates temáticos. Tivemos uma audiência pública, o vereador André teve no início, mas a vereadora Juliana acompanhou a audiência pública integralmente, né, de quinta-feira passada, que foi até 10h30 da noite, e foi uma audiência pública
que o pessoal ficou de fora, né? Estava se discutindo exatamente as EIs, né? As EIs e a política de habitação no plano diretor, que é um assunto que volta aqui hoje, né? Que teve hoje de manhã também lá no Itaim, em várias subprefeituras tem aparecido, porque a questão, né, da habitação e a questão da terra na cidade é uma questão realmente crucial. Eu acho que nós temos aqui uma... nós temos uma disputa pela terra na cidade de São Paulo, né, para os diferentes usos, para diferentes classes sociais, e um dos principais papéis que nós temos aí para o plano diretor, um dos principais objetivos é exatamente equacionar como que nós vamos reservar e garantir terra para os diferentes usos dentro da cidade. Então, nós temos aí uma proposta, o Cazu apresentou, a proposta de adensamento ao longo dos eixos de transporte coletivo. Nós temos aqui, junto ao monotrilho, é um desses eixos, né? E nós temos que discutir bastante. Primeiro, essa proposta, né? O quanto que ela é pertinente. Eu estou muito convencido de que ela é muito pertinente. Tem sentido se adensar próximo do transporte coletivo. Agora, nós precisamos tomar alguns cuidados, tá certo? Ao, né, definir esse adensamento. Então, é importante que vocês possam, aqui na Vila Prudente, né, estarem, né, além da audiência pública de hoje, a audiência pública também tem um papel um pouco de formação e de fazer com que cada um faça uma lição de casa. Então, fazer uma lição de casa é pegar, né, o projeto de lei, abrir na internet os mapas e olhar os limites, né, os limites que estão envolvidos nesse eixo de transformação ao longo do corredor, né, que passa aqui na Anhamelo, né, e que, né, no entorno do qual nós vamos ter coeficientes mais altos. Então, temos que verificar, né, exatamente se os limites que foram definidos eles estão realmente adequados ou não, né, se está gerando um impacto indesejável ou não, né, porque é uma proposta estruturadora do plano diretor. E quando se fala em adensar, nós estamos falando o quê? Estamos falando em produzir mais espaço na cidade, né? Portanto, produzir mais área habitável, que eu quero ressaltar que esse é um dos problemas da cidade. Por que nós temos uma crise de habitação, falta de habitação? Por que o valor da habitação hoje está muito caro? Porque nós temos muita procura por habitação e pouca oferta. Tá certo? Isso vou falar para todas as classes sociais. Obviamente, para habitação de interesse social é muito pior. É muita procura e pouquíssima oferta. Então, temos que garantir que, nesses espaços que vão ser produzidos, que têm, portanto, uma maior capacidade de construção, possa produzir habitação, ofertar uma quantidade maior de habitação para todas as classes sociais. Outra coisa que eu queria ressaltar, que é muito importante aqui na região, nós temos uma macroárea, né, aqui uma macroárea de estruturação metropolitana. Essa macroárea, ela corta, ou ela é periférica à subprefeitura da Vila Prudente, porque ela passa exatamente ao longo, né, da estrada de ferro, antiga estrada de ferro Santo Jundiaí, tá certo? Que cruza aqui, né, a região, né, que atravessa a região, melhor dizendo. Então, ao longo dessa macroárea, estão previstas operações urbanas. O que é uma operação urbana? É um plano urbanístico de transformação da área, né? E, inclusive, nesse momento, tem uma equipe contratada para fazer o projeto dessa operação urbana, que chama Moca Vila Carioca. E ela beira, né, ela é periférica à subprefeitura da Vila Prudente. Então, né, é muito importante, né, que vocês possam também entrar nessa discussão, né, quer dizer, também levantar questões. Quando eu digo que essa audiência pública também tem um caráter um pouco de formação para vocês se manifestarem, porque não encerra-se agora a participação de vocês. Aqui vocês falaram, fizeram perguntas, levantaram questões, mas vocês receberam um papel, né, não sei se está aqui, né, mas tem um papel ali, um formulário para apresentar as propostas,
Inclusive, uma delas é uma carta que vocês podem levar para casa, marcar as propostas e mandar pelo correio, já com o porte pago pela Câmara. Né? Então, né, eu pediria para o secretário mostrar aí para vocês. Então, é muito importante que esses assuntos, né, que eu estou falando aqui, além do que vocês já falaram, a questão das ex, a questão, né, da urbanização das favelas, a questão das áreas verdes, da Vila Ema, da possibilidade de um parque na Vila Ema, né, onde tem o terreno da Tecnisa, né, outras questões que foram levantadas aqui, né, mas é importante vocês escreverem, por quê? Porque o papel do relator é ouvir o que foi falado, e eu não tive aqui desde o início, mas tem uma equipe aqui que está, né, relatando tudo o que foi falado, que faz parte da equipe da relatoria, está anotando tudo o que foi falado, vai sistematizar, vai identificar onde que isso se relaciona com o plano diretor, se é que se relaciona, porque às vezes tem alguns assuntos que não têm a ver com o plano diretor, né? Mas, além disso, as contribuições que vêm pelo site da Câmara e as contribuições que vêm por essa carta que vocês podem mandar, ou que vocês escreveram, elas serão analisadas e serão respondidas. Então, esses assuntos, né, diretrizes para a operação urbana, né, a questão do eixo de estruturação, né, a questão, né, das opções que existem para a questão das favelas. Né, o André aqui levantou o caso da favela da Vila Prudente. Essa favela eu tenho um carinho especial, né, porque nós estamos fazendo na Faculdade de Arquitetura um projeto. Né, no meu curso optativo, que é sobre habitação popular, nós estamos fazendo um estudo, né, os alunos estão fazendo projetos e alternativas de intervenção para a favela da Vila Prudente, né, que é uma favela a mais antiga da cidade, ou uma das mais antigas da cidade, né, como foi falado aqui, está num lugar estratégico, agora poderá ser cortada, inclusive, pelo monotrilho, né, o monotrilho vai ter que engatar, vai ter que sair e fazer o engate na estação Ipiranga, tá certo? Para fazer essa curva, provavelmente vai ter que comer um pedaço da favela, isso vai significar já necessidade de uma intervenção, mas eu estou falando de uma favela de várias. Aqui o Movimento Defesa do Favelado, né, e tem uma história antiga, né, em muitas favelas aqui da região, né, e ali na Vila Alpina, né, é um lugar onde o MDF há décadas já se reúne, né, discutindo a questão das favelas da região. Então, é importante que haja, né, por parte de vocês, uma participação ativa para intervir nesse processo. Fala, senhor prefeito. Obrigada, vereador. Quando a gente fala em problemas de habitação na nova subprefeitura da Vila Prudente, 90% está concentrado nessa região e dentro do perímetro da operação urbana Moca Vila Carioca. Então, a gente estuda, junto com o movimento, também algumas possibilidades, acompanha esses projetos, essas sugestões, que precisa ter um direcionamento por conta de toda essa transformação urbana que ela sofre hoje. Né? E isso vai continuar, pelo eixo do monotrilho, na região central, aqui das estações. Exatamente. Eu acho que isso é extremamente importante, né, pensar a operação, porque a operação urbana, antes de mais nada, antes de ser operação, ela é um plano urbanístico de transformação de uma região que precisa ser reestruturada. Tá certo? Quer dizer, esse é o sentido de uma operação urbana, né? O sentido que faz com que se pense uma operação urbana. É diferente, por exemplo, de uma área que simplesmente se dá um coeficiente mais alto, por uma mudança de zoneamento. A mudança de zoneamento dentro de uma área de operação urbana tem que estar casada com um plano urbanístico, que pode gerar recursos para realizar as intervenções dentro daquela operação, entre as quais a urbanização de favela, obras viárias, cruzamento da ferrovia, né, e várias outras intervenções, descontaminação das áreas contaminadas, que é um outro problema seríssimo, né, aqui na região. Então, eu, inclusive, queria destacar, né, e até eu vou, né, trazer essa questão aqui para o Cazu, né, para a Secretaria, eu entendo que quando um eixo de estruturação, de transformação urbana, cruza com uma área que é da macrozona de estruturação metropolitana, onde vai ter operação urbana, não deveria valer automaticamente o coeficiente 4. Né? Por quê? Porque o plano urbanístico da operação urbana, ele deve prevalecer sobre a diretriz do eixo de transformação, porque ele faz parte de um projeto estruturador da região.
né? Então, é uma contribuição que eu trago aqui para o projeto, porque são exatamente essas interfaces, né, dos eixos de transformação que precisam ser bem pensados. Quando cruza com uma área de operação urbana, quando passa sobre patrimônio histórico, por exemplo. Eu não sei se esse quarteirão está ou não, esse aqui onde nós estamos, ele não está muito distante da Anhangamelo. Eu não sei se esse quarteirão faz parte, mas eu acho que faz parte do eixo de transformação, né? Então, mas esse quarteirão, essa propriedade, ela tem um valor ambiental enquanto patrimônio. Então, ela é uma ZPEC. Então, quando cruza uma ZPEC, não vale o eixo de transformação. E, às vezes, tem áreas que são áreas de patrimônio, mas que ainda não são ZPECs. Tá certo? Quer dizer, há interesse na preservação, mas ela ainda não é considerada ZPEC. Então, nós temos que tomar cuidado, né, em relação a esse eixo. É nesse sentido que eu digo que o eixo ele é importante como estratégia, mas ele não pode ser visto sem os cuidados necessários de analisar se tem uma área de patrimônio que está dentro desse eixo, se tem uma operação urbana, se tem... Bom, aqui nós temos um cemitério, obviamente o cemitério está fora dessa área, né? Então, esses cuidados aí são importantes. Se tem uma área verde significativa, porque às vezes nós temos uma área verde, né, que seja uma área verde significativa da cidade. Então, aquilo tem que ser preservado para que ele não perca, né, nesse processo de transformação, não perca alguns valores que a cidade tem e que, de repente, né, acabem se transformando em função de uma diretriz que é correta, de um maior adensamento no eixo de transporte coletivo, mas que ela tem que ser balizada com outros valores urbanos importantes que a cidade também tem. Então, queria fazer essas observações, cumprimentar vocês aqui por estarem aqui nessa emenda de feriado, né, nós também, né, que nós... né, ficamos aqui no feriado, né, para poder participar das audiências públicas com vocês e dizer que, enquanto relator, né, junto da Comissão de Política Urbana, nós estamos aí recebendo as propostas, analisando, e esperamos que vocês possam participar, inclusive, de outras audiências públicas, as temáticas, por exemplo, que acontecem na Câmara, e depois o retorno que vamos fazer depois de ter um projeto que é esse projeto, né, com alterações que vierem a ser feitas até o momento da votação. Então, nós teremos outras oportunidades de poder debater e aperfeiçoar o projeto, que é um projeto para a cidade que nós esperamos ter no futuro. Obrigado. Muito obrigado, professor Nabil Bonduque. Queria aproveitar e agradecer muito a presença de todos vocês aqui, como disse o Nabil, no feriado, agradecer a presença dos subprefeitos, da subprefeita, agora vou ter que usar os dois formatos, o Cazu, o vereador Nabil, a vereadora Juliana, que hoje nos honrou aqui com a presença, e nada mais havendo para ser tratado do para encerrada a 16ª audiência pública da Comissão de Política Urbana e de Política Urbana. Então, não foi feito o encerramento formal, mas, por favor, pode falar. Não, essas são do plano diretor. Acho que aí a do orçamento tem a própria subprefeita que pode fazer uma reunião. Dia 30 teremos um outro encontro para tratar de orçamento e de programa de metas aqui na subprefeitura. E mais específico com relação a esse planejamento, quando a gente chegar nos planos regionais e nos planos de bairro. Aí a gente vai ter uma atenção específica na região. Teremos, ainda não tem data, essa ainda está sem data, mas teremos. Do orçamento tem, que dia é? Dia 30 de novembro, aqui no auditório. Parte das coisas imediatas entra no orçamento. Parte, isso é bom ouvir. Agora... desculpa. Que a gente apresenta o orçamento, a avaliação do direcionamento, dos objetivos de médio, longo prazo, curto prazo, como está direcionado. E mostra também o plano para o ano que vem, aí são as coisas imediatas, que é bom participar. O formulário que o Nabil falou, que é formulário para pôr as propostas com correio pago já para a prefeitura, vão estar na saída aqui para ser, quem quiser pegar, por favor, está à disposição. O quê? O formulário, não sei se está no site, está também? No site pode. Só um minutinho. No site tem um campo específico para fazer a proposta, ele não precisa do formulário, ele pode entrar,
www.câmara.sp.gov.br/plano diretor. Aí lá tem um lugar que é para clicar para passar as sugestões. Aí já faz direto pelo site. Ok, gente, muito obrigado. Até a próxima audiência pública. Aliás, amanhã, às 9h30 da manhã, tem audiência pública na Penha. Quem tiver interessado, estaremos lá pela manhã. Muito obrigado. Só confirmando aqui os horários, a audiência pública, né, sobre o programa de metas de orçamento da Subprefeitura de Vila Prudente será dia 30, aqui na Subprefeitura, das 9h ao meio-dia. E lá na Subprefeitura de Sapopemba, no CEL Sapopemba, das 15 às 18. Estaremos lá. Boa tarde a todos.